você tem boa memória ou é daquelas pessoas que esquecem tudo? Eu tenho uma memória péssima. Mas já pensou se a gente pudesse lembrar de tudo? Ter todas as nossas lembranças separadinhas em gavetas para a gente resgatar facilmente sempre que quisesse? O funcionamento do nosso cérebro desafia os cientistas até hoje. Mas os estudos comprovam que as memórias de curto prazo são registradas na parte da frente do cérebro, no lóbulo pré-frontal. À medida em que o tempo passa e as outras memórias vão ocupando esse espaço, a memória de curto prazo vira memória de longo prazo. Aqui, olha, no hipocampo. Mas e aí? A gente simplesmente esquece essas lembranças antigas? Ou será que tem um jeito de lembrar acontecimentos da nossa infância ou até mesmo antes disso? O Alexandre Henderson foi conhecer uma técnica que usa a hipnose para investigar o passado e as memórias mais escondidas. É a chamada terapia de regressão, que pode desvendar, por exemplo, a origem de muitos medos. Será que o Alexandre vai descobrir por que ele tem tanto medo de altura? Quantas vezes vocês já me viram com medo no Hoje é Dia D, hein? Já tive medo de altura, de escalar. Travei um pouco aqui. De mergulhar. De voar. E será que voltando ao passado, fazendo uma terapia de regressão, dá pra resolver esse tipo de medo? A gente vai descobrir. Yara tá aqui, ó, paradinha no viaduto João Julião da Costa. A gente tá em São Paulo. Tá relaxada? Hoje sim. Mas hoje... nem sempre foi assim. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu não conseguia passar em nenhum tipo de viaduto, especialmente esse. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi a tua história? Bom, eu tive a primeira crise de pânico com 21 anos e fiquei praticamente 6 anos em tratamento, entre indas e vindas, diversas crises, todos os tratamentos possíveis, até ficar dopada de medicamento, até que me indicaram o Dr. Júlio Pérez como uma alternativa de terapia de regressão. Além do pânico, que outros medos que você tinha? Eu não conseguia dormir sozinha, eu não ficava num cômodo sozinha, eu não tomava banho sozinha, nada. Eu tinha 0 de qualidade de vida. E por que esse medo aqui, ó, de viaduto? Por que você tinha medo disso aqui? Era um medo de passar por lugares onde eu não conseguisse me sentir com o pé literalmente no chão. Então, viaduto, ponte, passarela, sem a mínima condição se eu não tivesse acompanhada, e acompanhada ainda suando frio. Agora eu fiquei curioso o seguinte, como é que a terapia da regressão te ajudou? Durante as regressões, algumas situações passavam como se fosse um filme, eu enxergava aquela situação e aí conseguia entender e me libertar que aquilo não fazia mais parte da atualidade, que aquilo ficou no passado. E aí, ao final da regressão, eu me sentia liberta e vida normal. Vida normal. Isso não me pertence. Não me pertence mais. Eu vou conhecer o Dr. Júlio Pérez para tentar também entender a origem dos meus medos. Boa sorte. Valeu. Dr. Júlio, o que é exatamente, aí, vou sentar assim, a terapia de regressão? Veja, a terapia por regressão de memória é, na verdade, algo muito antigo. Freud utilizava a revisitação do inconsciente. Por quê? No inconsciente das pessoas é que reside aquelas situações difíceis, dolorosas, que são as causas das dificuldades atuais. Então, em poucas palavras, nós voltamos ao passado para que a gente possa localizar a origem de uma fobia, ou de uma depressão, ou uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, com um filho, para que, localizando essa dificuldade, a gente possa se libertar dela. Bacana, hein? No meu caso é o seguinte, eu tenho medo de altura. Sim. Tá? Saber de onde vem esse medo, eu não sei. Eu fiz um programa que foi Hoje é Dia de voar. 1, 2, 3, corre, corre, vai, vai, vai! Não consigo. E vou te dizer, se você falar assim, vamos tentar de novo, eu vou dizer pra você assim, não. Não é pra mim aqui. O medo fisiológico é importante para a nossa vida. O medo nos protege. No entanto, esse quadro que você mostra tem a ver
com um medo que vai além, que a gente chama de fobia, e que limita a sua vida de uma maneira importante. Agora, terapia de regressão, que a gente vai fazer, ela tá ligada sempre a uma vida passada? Não. Muito importante isso que você está dizendo, porque é fundamental esclarecer que o próprio inconsciente do paciente vai trazer o conteúdo que ele precisa revisitar. E esse conteúdo pode estar em qualquer momento, na vida atual, na primeira infância, na vida intrauterina ou em supostas vidas passadas. Agora, se eu vou eliminar esse medo ou não, aí a gente vai ver aqui, ou vai ser um processo. Em torno de 6 meses é o tempo que leva essa terapia para o paciente obter a sua superação. Bora? Vamos em frente. Por favor, Alexandre. Agora, eu vou pedir para a sua equipe ficar fora do consultório, de maneira que apenas você e eu estejamos na sala. Certo. E assim você vai estar tranquilo, sem qualquer interferência. Esqueça a profissão. Você é o Alexandre paciente agora. Vamos lá? Vamos. Por favor. Durante a regressão, quando o paciente fica profundamente relaxado, seu sistema de defesa e resistências baixam a guarda. Nesse momento, a área do cérebro que entra em ação é a da memória e não a da imaginação. O cérebro traz à tona imagens liberadas pelo inconsciente que revelam a origem do trauma, fobia ou outra dificuldade. Inspire profundamente agora. E tome consciência que a partir desse momento você inicia um relaxamento físico e mental. Mantenha sua atenção na minha voz. Você perceberá, quando eu chegar ao número 1, o conteúdo reservado para esta sessão. 4. Sinta-se regredindo, dando um salto no tempo agora, voltando a um passado próximo ou distante, onde quer que a origem do medo de altura esteja. 3. Você está se aproximando daquela situação. 2. Sinta-se bem próximo. 1. O que você está vendo, sentindo ou percebendo? Era um navio. É como se fosse o casco pro alto e a ponta desse navio. Deixe vir essa aflição e repita. Medo de altura. Medo de altura. Mais alto. Medo de altura. Com mais emoção. Medo de altura! Onde você está? Quando sente pela primeira vez o medo de altura? Louco, eu não consigo... É como se eu visse assim... alguma coisa em cima. Sim. Voltou a imagem do navio e as bolhas de água. É como se eu estivesse rodando debaixo. Tô vendo um mar lindo agora. Os raios de luz batendo. Essa é a imagem da superação. Imagine-se agora escrevendo nessa imagem, com um giz brilhante, luminoso, a sua síntese, a sua frase terapêutica. O mar pode ser lindo. E é lindo. Como é que você está sentindo nesse momento, Alexandre? Não, tô bem. A sensação que eu tive era a de que eu vivi aquilo em algum momento. Então foi um momento desespero, o mar me levando e o meu espírito vendo aquilo. E que depois eu consegui olhar o mar com muita luz, com uma luminosidade incrível, aquele mar lindo. Foi um momento que eu me senti como se naquele passado eu estivesse me libertando. Isso. Como se eu estivesse tendo entendimento daquilo que eu vivi. O seu ritmo interno está muito mais tranquilo agora. Você vai se recompor aos poucos e exercitar a síntese terapêutica que você elaborou.
a frase associada à imagem do mar. Agora, por que que veio o tema mar e não o tema altura? Alexandre, o seu inconsciente trouxe a prioridade por enquanto, a reconciliação com o mar. Fique tranquilo, no passo a passo, você também se libertará desse medo de altura. Só tenho a agradecer. A vida é isso aí. É pra gente florescer.